aqui traz uma clara declaração, uma clara revelação da parte de Deus que sobre a eternidade, acerca da eternidade, né? E o versículo aqui ele traz a ressurreição de dois grupos de pessoas, justos e injustos, né? Nos informa então dois caminhos, muito claro, muito evidente, não tem muito que se tirar, dois caminhos, uns para a vida eterna e outros então para a vergonha e desprezo eterno. Ambos estes caminhos, os dois caminhos, eles são eternos, sem fim, são eternos, são incomunicáveis um para com o outro. Hoje são incomunicáveis. E os dois caminhos, ou os dois lugares, foram criados pelo próprio Deus. Então são caminhos eternos, incomunicáveis e criado pelo próprio Deus. Um então chama-se céu, ou a Bíblia também vai dizer sob a nomenclatura seio de Abraão, ou céu, e o outro inferno ou Hades. E também Hades, numa linguagem do hebraico, traduzido para o grego como também Geena. Hades, Geena, e que nós conhecemos como inferno. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 16, verso 22 e 23. Nós vamos ver aqui a parábola do rico e do Lázaro. Vamos aqui pegar um texto aqui, do rico e do Lázaro, que vai evidenciar esses dois caminhos. Esses dois caminhos, dois lugares eternos, tá? E nós vamos ler bastante texto, a Bíblia vai falar por si mesmo, separei aqui bastante versículos que vai a Bíblia claramente dizer a existência destes dois lugares. Por que nós estamos enfatizando isso? Vamos ler os textos aqui, porque muitas pessoas e muitas religiões não creem no inferno, não acreditam no inferno, né? E não acreditam numa existência também eterna, longe de Deus. Então a gente vai ver na Bíblia que existe esse lugar e que ele é real tão quanto o céu, tá? Lucas 16, 22 e 23, assim. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, dois aqui morreram, um foi para o seio de Abraão, um foi para o céu, um foi estar com Deus a eternidade, o outro aqui foi sepultado, mas o seu espírito, ao erguer os olhos, ao tomar consciência, ele está aqui em tormentos, Ele vê então Abraão e vê Lázaro no seu seio. Havia um abismo, né? Em tudo isso há uma explicação também, que a gente não vai entrar aqui, mas depois o Senhor levou o cativeiro, né? E hoje está em lugares bem opostos. O servo de Deus irá para o céu. O servo de Deus, aquele que confessa ao Senhor Jesus, aquele que é um pecador, arrependido, justificado pelo sangue do Senhor Jesus, o caminho dele então é para o céu. O pecador não arrependido, o pecador que não se arrepende, que não entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ele vai então para o inferno. Eternidade é um tempo sem fim, é um tempo que não tem limite, né? E alguns versículos aí que nós vamos fazer menção aqui vai se referir sobre a vida ou a morte espiritual. E isso nós devemos ter consciência disso. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 25, versículo 46,
quando vai nos falar sobre o julgamento das nações. E a Bíblia é clara nisso aqui. Mateus capítulo 25, verso 46, Jesus falando sobre o julgamento das nações. Sobre o julgamento das nações. E irão os ímpios para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então olha só, já nós lemos Daniel, lemos Lucas, olha aqui Mateus agora dizendo, o Senhor Jesus, em Mateus registra essas palavras, e irão os ímpios para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando o Senhor vai responder a Pedro, está em Lucas 18, 28, o Senhor ele vai responder ao apóstolo Pedro, vai dizer assim, Pedro diz assim, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. É uma promessa de Deus, que aquele que segue o Senhor Jesus, porque Pedro vai dizer, nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus vai dizer assim, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, mulher, pelo reino de Deus, ele vai receber muito mais na terra, e ainda há uma promessa na vida ou na idade vindoura, que é a vida eterna. João 3,33, João Batista responde, aquele que crê no Filho, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida eterna. Mas o que ele verá? Ele não vai ver a vida eterna. Mas o que ele vai ver? A ira de Deus sobre ele permanece. Tá? Então, são textos que vai nos falar sobre essa separação, sobre essa diferença. Aquele que segue o Senhor Jesus, aquele que confessa o Senhor Jesus, aquele que crê, que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, Deus tem reservado coisas tremendas. Mas aquele que não confessa, a vida, ela não se encerra no túmulo, não se encerra no túmulo, tem algo a mais, e a Bíblia fala sobre isso. Em João, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 27, Jesus fala assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então nós devemos trabalhar. Paulo vai dizer também ao jovem pastor Timóteo, a recomendar à igreja, principalmente com relação aos ricos, e está lá em Timóteo isso, capítulo 6, 19, que entesourem, ou guardem, ou depositem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então Deus, aqui a Bíblia é enfática em dizer sobre esses dois caminhos. Deus nos cria, meus irmãos, Ele criou o homem, Ele criou a raça humana perfeito, a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou o homem para que tivesse uma comunhão eterna com Ele. Deus cria o homem para que não morra. O Senhor fala isso lá em Gênesis, que Deus criou o homem, então, e dá uma ordem para este homem, dá uma ordem para Adão, para que não toque ali do fruto, porque senão ele iria morrer. E aí, a partir deste momento, entra o pecado na humanidade. Por isso que Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 5, verso 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte. Mas a Bíblia diz assim, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram.
E essa também é uma verdade que não pode nos afastar do nosso coração, da nossa mente. Devemos saber de que todo homem é devedor, que todo homem, quando fala-se homem, fala na raça humana, é pecador. Ele recebe esta herança do pecado desde a sua concepção. Todo homem é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, mesmo a criança, por exemplo, ela nasce na condição de pecadora. Mas a Bíblia diz em Romanos que, graças a Deus, que se por um homem veio a morte, veio o pecado, por um homem também veio a graça que nos faz ser salvos. Então isso é o nosso escape aí. Mas a Bíblia vai dizer também no verso 23 de Romanos 6, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. A imagem de Deus no homem, ela foi corrompida pelo pecado, foi totalmente estragado, foi totalmente, o homem se desconfigurou como um todo. Há uma linha teológica que diz da depravação total. O homem é totalmente depravado daquilo que Deus ele fez perfeito, santo, em amor, à sua imagem e semelhança. Ao vir o pecado, há uma desconfiguração total. O homem agora ele é inclinado ao erro, ele é inclinado ao pecado, naturalmente, né? Por isso que só pode ser restaurado essa questão aí de ser corrompido o homem, só pode ser restaurado este homem pelo sacrifício substitutivo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É diante disso que nós somos salvos. Paulo vai dizer que não é por obras que nós somos salvos, mas é por crer, por tomar posse daquilo que Jesus, que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Este sacrifício aí do Senhor Jesus nos transforma, nos regenera de glória em glória como o próprio Cristo. E aí há uma santificação em nós, progressiva, né? Existem aqueles que nascem, como diz 2 Coríntios 5,17, um texto bem conhecido, segunda carta de Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, perceba aí, que a Bíblia diz que tudo isso provém de Deus. A salvação provém de Deus. Efésios 2 vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é Deus em busca do homem, é Deus em busca da humanidade, assim como Deus foi em busca de Adão no jardim do Éden. Quando pergunta Adão, onde tu estás? Não foi Adão que foi até Deus, mas foi Deus vindo até o homem. Assim também foi a encarnação do Filho de Deus. Não foi o homem indo até o céu, mas é Deus vindo à terra, encarnado e habitando entre os homens. Então sempre na Bíblia nós vamos ver Deus indo ao encontro do homem, querendo transformar o homem, querendo mudar o homem, querendo salvar o homem. Então Deus aí, usando Daniel, vai falar sobre essa ressurreição da vida e da morte eterna. E nós vamos aqui pensar um pouco, refletir um pouco nesse tempo, sobre a condição do homem sem Deus. Do homem que vai para o lugar de tormento, este inferno, que muitas vezes nós brincamos, que muitas vezes nós não levamos tanto a sério, mas essa eternidade sem Deus,
onde a alma desta pessoa, o espírito desta pessoa, será encaminhado, destinada ao inferno pós-túmulo. Após a morte, após o túmulo, esta alma, o espírito, que nós somos seres espirituais. Esta pessoa que não reconheceu este sacrifício, que não creu pela fé nisso, que não entregou a sua vida para Jesus, esta pessoa vai para o inferno. Ela vai para uma condição sem volta, uma condição de eternidade longe de Deus. Só no Novo Testamento, a palavra inferno, ela tem 162 vezes citadas. Só no Novo Testamento, 162 vezes aparece no Novo Testamento a palavra inferno, sendo mais de 70 vezes falada pelo próprio Jesus. E analisando as ocorrências, as citações de Jesus, é interessante pensar de que Jesus falou mais do inferno do que propriamente dito do céu. A pregação do Senhor Jesus era alertar as pessoas, a humanidade, com relação à existência do inferno, à existência de um lugar onde não se tem mais volta. Mesmo que os materialistas queiram, a ciência acredite que não há lugar, que a vida acaba, mas Jesus, a Bíblia, que é o nosso único manual de regra, fé e prática, ela vai nos falar desta verdade, que há um lugar de tormento. Há um lugar aí que vai falar Sheol no hebraico, ou Hades no grego, que significa aí lugar de punição ou lugar de sofrimento eterno. Essa palavra inferno, ela tem este sentido, esse significado, lugar de punição ou lugar de sofrimento eterno. Olha o que a Bíblia diz, não precisa você abrir, se você quiser aí anotar só. Primeiro fato com relação ao inferno, primeiro fato que a gente pode tirar, mesmo que nós creiamos que o inferno seja uma região espiritual, né, um lugar espiritual, mas a Bíblia ela vai nos falar a localização deste lugar. Eu não sei se de forma pedagógica ou mesmo trazendo uma realidade que o inferno é um lugar localizado nas partes mais baixas da terra. Então o inferno está para baixo, a Bíblia vai dizer isso. Há pessoas que pensam e acreditam que o inferno é um lugar espiritual e algum lugar que Deus reservou na eternidade. Mas a Bíblia vai nos apontar que o inferno está nas regiões mais baixas da terra. Em Números capítulo 16, verso 28 a 33, eu quero ler 5 versículos, que diz assim: Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens de forma natural, se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Havia uma discussão sobre o chamado de Moisés. Havia algum grupo de pessoas que resolveram questionar a liderança de Moisés. Então Moisés coloca à prova isso. Moisés diz: se estes homens que questionaram a minha liderança morrerem de forma natural, se eles morrerem de forma natural, o Senhor não me chamou, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis
que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, que traduzido também está inferno. E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. A Bíblia diz também sobre a questão do inferno estar abaixo da terra, a localização dele. Romanos 10, 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Há uma pergunta: quem descerá ao abismo? Quem descerá às partes mais baixas da terra? E a Bíblia diz também, Paulo, ao escrever para os irmãos de Éfeso, no capítulo de número 4, verso 9, ele diz assim: ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então a gente vê a Bíblia trazendo essa informação de que o inferno está embaixo. Como diz Provérbios, capítulo 15, versículo 24, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Fala a Bíblia dessa forma, em Provérbios 15, 24. E aí outros textos também, que vai nos falar, nos dar esta informação, de que o inferno está embaixo. Essa é a primeira informação do inferno. É o primeiro fato, ao falar, claro, a existência do inferno, como nós vimos, né, os textos aqui, ele existe, mas aonde? Em que lugar? Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos informar que a localização do inferno está abaixo da terra. O segundo fato, e aí você vai pensar, mas a terra não é redonda, como que é isso, né? Está num vácuo? Não. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre isso aqui também. O segundo fato que a Bíblia fala sobre o inferno, que aparece no texto sagrado, é como um abismo. A segunda informação sobre o inferno é que ele é um abismo. Abra aí a sua Bíblia, então, em Salmos 94, 17. E um outro irmão, por favor, abra em Salmos 115, verso 17. E uma outra pessoa, abra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Salmos 94, 17. Salmos 115, 17. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quem achou aí Salmos 94, 17? Se puder ler, passe, por favor. Alguma tradução aí está abismo? Ou está lugar de silêncio? Abismo? Silêncio? Tem algumas traduções que estão abismo. Então, se o Senhor não tiver ido ao meu auxílio, então a minha alma quase teria ficado aí no lugar de silêncio. Ou abismo. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao abismo, ou lugar de silêncio. 2 Pedro 2, 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aí perceba que o Senhor
lançará ao lugar de silêncio, ao abismo, ao inferno, né? As pessoas aí nesse contexto de Paulo aqui, de Pedro, melhor dizendo, o contexto aqui, ele fala sobre aqueles que falam heresias, falam sobre seitas, que ensinam erroneamente, que são falsos profetas. E o apóstolo Pedro vai dizer assim: se Deus não perdoou nem os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se ele não poupou nem estes, não poupará também os falsos mestres, falsos profetas. Não, nesse contexto aqui que fala Pedro. Quer falar, Tony? Porque é novos céus, nova terra? E aonde fica esse lugar? A indicação bíblica para isso, ela está dizendo aqui, como diz Provérbios 15, 24 ali: para o entendido o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Mas esse lugar do inferno que hoje as pessoas que morrem, que são lançadas, são para esse lugar mesmo, hoje. Exato. Aí depois haverá o lugar de lago de fogo e enxofre, que ficarão a eternidade. Aí é outra situação. O terceiro fato com relação ao inferno, que é um lugar de fogo. Qual a informação aí do inferno? É um lugar de fogo e enxofre. O próprio Jesus fala isso, né? Mateus 13, 42, quando ele fala da parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Mateus 13, 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o inferno é um lugar de sofrimento. Como diz ali também em Mateus 25, 30, quando ele fala sobre a parábola dos talentos: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem fala isso aqui, meus irmãos? Próprio Senhor Jesus Cristo. Às vezes nos apegamos, quase que sempre, ao céu, ou às bênçãos terrenas, ou outras situações, mas o próprio Jesus, na sua mensagem, quase que aí 60% do sermão ele vai falar alertando as pessoas sobre a realidade do inferno e o que no inferno tem. E a vida cristã é muito séria. A vida cristã ela tem que ser levada a séria, porque há este lugar de fogo e enxofre. Como também a informação que tem em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, essas pessoas beberão do cálice, não do diabo, mas da ira do próprio Deus. E por que nós não vamos tomar este cálice da ira de Deus? Por que nós não vamos tomar este cálice da ira de Deus? Mas por quê?
Nós aceitamos o Senhor Jesus como suficiente Salvador, sim, mas alguém tomou este cálice. O próprio Jesus. Alguém pagou esta conta. Deus não perdoou simplesmente por perdoar. Perdoou, mas alguém teve que pagar essa dívida. Alguém tomou este cálice, e o cálice da ira de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala lá no Getsemane, né, ele não queria tomar este cálice da ira de Deus. O próprio Pai na cruz vira as costas para Jesus. Então ele nos ganhou, ele nos justificou, essa é a justiça. Não que ele nos tornou justos, mas ele imputou a nós a sua justiça por um ato tão tremendo, tão poderoso, porque ele mesmo tomou este cálice da ira de Deus, para que nós não venhamos a tomar. Por isso, meus irmãos, que nós temos que valorizar a salvação. Temos que valorizar a vida com Deus, a vida cristã, porque nós não fomos ganhos de qualquer maneira. Nós não fomos ganhos simplesmente perdoados, mas o próprio Deus, encarnado, ele veio em nosso lugar, morreu por nós. E então, diante de entender isso, devemos ter uma vida santificada para Ele, por amor a Ele, a Deus. Como diz Apocalipse 14, 10. E Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela também o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, e estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Aí, a este sim, lago que arde com enxofre, é aí a condenação eterna, de um inferno eterno. Porque as pessoas hoje que morrem, elas estão no inferno, elas estão no lugar de tormento, mas não propriamente dita no lugar onde vão ser condenadas eternamente. Assim como os crentes em Jesus Cristo que morrerem hoje, eles vão para o paraíso, para um lugar já de alegria, para um lugar já da presença de Deus, mas não propriamente dito no céu, porque ainda há um julgamento para isso. Ainda há um julgamento. É aquilo que a gente chama quase que uma pré-sala, né? A pré-sala do inferno, a pré-sala do céu. Né? Então, mas as pessoas já estarão separadas, né? Como diz a palavra do Senhor. E entendendo, como a Bíblia diz, que o inferno é um lugar de fogo e enxofre, os cientistas dizem que os vulcões trazem para cima o que há no interior da terra, no miolo da terra, no centro da terra. E quando o vulcão Santa Helena, nos Estados Unidos, entrou em erupção, jogou 150 mil toneladas de gás sulfuroso e lavas para fora. Jogou para fora lavas, né? E este gás sulfuroso aí. Os repórteres escreveram assim, na manchete: o inferno veio para fora. A ciência ainda diz que a crosta da terra tem 50 milhas até chegar ao fogo. Os cientistas, isso a ciência mesmo fala, que da crosta da terra, ao aprofundar 50 milhas, na contagem deles lá, ele chega ao fogo, porque no interior da terra há fogo. Em alguns lugares, porém, no fundo dos oceanos, a distância é menor que 1 milha. Concluíram ainda que o centro da terra, isso aqui são estudos científicos, eles falam assim, que o centro da terra é mais quente que a superfície do Sol.
com temperatura de 6.648.889 graus Celsius. Já pensou? No interior da terra, né? Então, o que Jesus fala, Jesus falou que é um lugar de fogo, de enxofre, ele não estava errado segundo a ciência. Se é este lugar, no centro da terra, esse lugar que mesmo que seja aí um lugar de tormento, antes que sejam levados para o abismo lá, Jesus não estava errado. Nós não estamos vivendo num fanatismo religioso, porque a própria ciência, ela corrobora com as revelações bíblicas, com os textos que nós lemos aqui. Eu assisti uma vez no Discovery, um seriado, e diz que lá na Rússia tem um buraco lá num lugar lá, que diz que é longo, não dá nem para ver o fundo. E diz que pessoas ouvem grito daquele buraco. Não sei até que ponto eles falam isso como real ou o que é. Mas diz que lá na Rússia tem esse buraco. Agora, eu não sei por que não divulgaram mais. Passou no Discovery. Esse lugar tem sim, a gente vai ver aqui, que realmente na Rússia mesmo eles ouviram essas vozes. Não deu tempo, tem na internet, tá no YouTube lá, se você puxar, tem essas vozes lá. Não deu tempo de gravar e colocar aqui, mas existe mesmo. A gente vai falar sobre essa, porque é uma reportagem sobre isso. Eu vou ler o que os cientistas falaram sobre isso, tá? O quarto fato do inferno, que a Bíblia fala, que lá é um lugar de vermes e cadáveres. Olha o que diz em Isaías 66. Pega aí a Bíblia aí, Isaías 66, verso 24. Isaías capítulo 66, versículo 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Agora, coloque em Marcos, abra aí Evangelho de Marcos, no segundo livro, na segunda evangelho do Novo Testamento, capítulo 9, versículo 43. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 43. Jesus deixou muito claro isso aqui, ó. E se a tua mão te escandalizar, corte-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corte-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho nunca morre, e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, e seres lançados no inferno, onde o seu bicho nunca morre, e o fogo nunca se apaga. Quem diz isso é o nosso Senhor, o nosso Jesus Cristo. É bom nós pensarmos nas coisas boas que Jesus falou, mas também Jesus pregou, ensinou uma realidade, e ele podia falar, porque primeiro que é Deus, tudo se fez por ele, e ele foi até este lugar. Então ele sabe, falou e deixou revelado para nós. Não há como questionar.
Os ímpios sofrerão no seu próprio corpo, como diz Daniel 12:2, que os ímpios ressuscitarão com o próprio corpo. E assim como nós, que o Maurício explicou muito bem, com o nosso próprio corpo estaremos na glória, com o corpo glorificado, transformado, agora sendo como de Cristo, no inferno com o próprio corpo também. Eles ressuscitarão, os ímpios irão ressuscitar no dia do juízo final, e no próprio corpo serão lançados e sofrerão tremendamente, amados. Estudiosos aí descobriram nas profundezas do oceano uma rachadura, do qual o fogo escapa, e existem vermes enormes que nunca se viram. Nunca se viram. Lá no fundo dos oceanos, vermes, segundo estudiosos. Então, a Bíblia é clara. Nós devemos manter a nossa comunhão com Deus. Chorar pelos perdidos, para que eles não vá para este lugar. E aí, nós vamos falar, além de que é um lugar de fogo e enxofre, de que é um lugar de tormento, que é um lugar de vermes que nunca se acaba. Agora, quem será, ou quem serão os habitantes deste lugar? Quem serão os habitantes deste lugar? O inferno, meus amados, ele foi criado por Deus, mas para Satanás e os seus demônios. Não foi criado para o homem. Mas olha o que a palavra de Deus, meus amados, diz em Gênesis 19:24, quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. O Deus que abençoa, o Deus, esse Jeová poderoso, mas desceu sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo sobre essas duas cidades. Há duas diferenças, meus amados, entre a sociedade moderna em que nós vivemos e Sodoma e Gomorra. Duas diferenças. A primeira diferença é que esta sociedade que nós vivemos, ela é tremendamente pior do que Sodoma e Gomorra. Ela é mais depravada, ela é mais perversa, ela é mais imoral do que Sodoma e Gomorra. Então, por que Deus não destrói essa sociedade que nós estamos vivendo? Porque há uma segunda diferença. Qual é? Qual é a segunda diferença? Exatamente. Porque essa sociedade moderna é pior, tremendamente muito mais do que Sodoma e Gomorra. Perversa, imoral, depravada. Mas essa sociedade há mais de 10 justos. Há mais de 10 pessoas justificadas no sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que o Senhor não destrói. A palavra do Senhor diz em Salmos 9:17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E devemos orar muito pelo nosso país, meus amados. Orar muito pela nossa nação. Porque foi assinado sobre Jerusalém, houve lá uma reunião da ONU, e foi votado se Jerusalém seria a capital de Israel, naquela briga entre os muçulmanos e judeus. E as nações que votaram para que Jerusalém não fosse capital de Israel, está o Brasil lá. O Brasil votou contra Jerusalém ser capital de Israel. E isso atrai maldição no nosso país. Porque há uma aliança abraâmica. Eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então nós devemos, como a igreja brasileira, estar orando pela nossa nação.
O governo da Dilma doou mais de 10 milhões para os muçulmanos. Mais de 10 milhões. Houve uma doação do Brasil. E agora o governo Temer está abrindo as portas do Brasil para milhões de muçulmanos virem à nossa nação. Refugiados da Síria. Isso aqui passou no jornal esses dias. Os refugiados da Síria vão estar desembarcando aqui no Brasil, serão recepcionados aqui pelo governo. Então, o que é isso? Isso tudo atrai maldição sobre a nossa nação. Tudo que a gente está vendo aí, no meio da política, essa corrupção toda, é o juízo de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Porque nós estamos, os brasileiros, o governo brasileiro está indo contramão a Israel. Está indo contramão ao povo judeu. E isso atrai Deus, atrai o julgamento, atrai o juízo de Deus. E como diz aqui, em Salmos 9:17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Devemos orar pelo nosso país. Mateus capítulo 5, nós estamos falando quem serão os habitantes do inferno. Quem que vai ser os habitantes do inferno? Mateus 5:22, o Senhor Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser-lhe louco, será réu do fogo do inferno. Então, devemos tomar cuidado como tratamos as pessoas também, porque o Senhor Jesus diz isso. Mateus 23:33, o Senhor vai falar, vai se reportar agora aos fariseus. O Senhor Jesus vai se reportar aos religiosos. E olha como que o Senhor chama os religiosos: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nós não devemos, meus amados, ser religiosos. Cristianismo não é religião, é modo de vida, é estilo de vida. Nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus. Ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ver como Jesus tratou as pessoas. Como é que Jesus tratou os ricos? Como é que Jesus tratou os pobres? Como foi que Jesus tratou com os pecadores? Como foi que Jesus tratou com relação à sua igreja? E devemos imitá-lo, sermos cristãos e não religiosos, porque aqueles que se escondem e são religiosos apenas trará juízo sobre a sua vida. Quem serão os habitantes deste inferno? Não queira ser o habitante deste lugar longe de Deus, longe do Senhor. A Bíblia vai dizer sobre uma lista, em Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos no concernente aqui, é a pregação do Evangelho. Aquele que, como Pedro, você anda com Jesus, não, se envergonha do Evangelho, não prega o Evangelho, tem vergonha de Cristo. É estes, com relação aos tímidos, que não ministram, que não pregam a palavra de Deus. Quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esses que vivem na prática do pecado, esses que praticam o pecado como estilo de vida e não se arrependem dele. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente, ele é um tropeço, ele é uma falha, mas não se torna estilo de vida desta pessoa. Mas aqueles que têm um estilo de vida pecaminoso, estes serão
reservados para o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a realidade do inferno, diante de todos esses textos que nós lemos, ela é incontestável. Esses dias eu estava num lugar e veio um rapaz falando para mim sobre que o inferno não existe. E ele é da religião dos testemunhas de Jeová. Não, o inferno não existe. As pessoas que não forem para o céu ou não herdarem a terra, eles serão exterminados. A Bíblia contesta totalmente essa afirmação. É incontestável a realidade do inferno. Ele existe, ao contrário de que muitas religiões dizem não existir. O inferno é uma realidade. E para colaborar, concordar com a Bíblia e com essa mensagem aqui de hoje, existe um pronunciamento, e é isso que o Montoninho disse. Existe um pronunciamento de um cientista que veio escrever e publicar num jornal finlandês a sua experiência. E esse cientista teve uma experiência. Qual foi? Ele narrou dizendo assim, como comunista, ele diz, como comunista, não creio no céu e nem na Bíblia, mas como cientista, agora acredito no inferno, disse doutor Azakov. Como cientista, ele crê no inferno. Por quê? E o depoimento continua. É inútil para nós dizer que ficamos chocados em fazer tal descoberta, mas nós sabemos o que vimos e ouvimos, e estamos absolutamente convencidos que perfuramos através das portas do inferno. As brocas gigantescas, começaram a girar descontroladamente, indicando que nós tínhamos alcançado uma bolsa, ou uma caverna vazia. Os sensores de temperatura mostraram um aumento dramático de calor de 1.093.333 graus Celsius. E o doutor continua dizendo, nós baixamos o microfone projetado para detectar os sons de placas debaixo do eixo, e ao invés de placas, nós ouvimos vozes humanas que gritavam de dor. No início, pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fizemos os ajustes, as nossas más suspeitas se confirmaram. Os gritos não eram de um único ser humano, mas de milhões de seres humanos que gritavam de dor. Então ele escreve isso, um cientista respeitadíssimo, não é qualquer um louco aí não, respeitadíssimo. Ele escreve desta forma, a experiência que ele teve. Então, para nós meditarmos, é para nós parar e analisar sobre a existência do inferno, e é para nós chorarmos pela nossa própria vida, chorarmos pelos nossos parentes que não conhecem a Deus. Às vezes nós perdemos a sensibilidade, não quer, simplesmente não quer e pronto. E perdemos essa sensibilidade de que ao findar da sua vida, que pode ser daqui 10 segundos. Esses dias o irmão estava aqui fazendo pergunta. Esses dias o irmão estava aqui pegando este microfone e fazendo pergunta. E teve um acidente. Está na eternidade. Então, queridos, nós não sabemos. Temos que chorar pela nossa vida, chorar pelos nossos entes queridos, pela nossa família, por nossos parentes, pelas pessoas que estão nas ruas, e não simplesmente olhar como um ser humano qualquer, mas olhar como uma alma, que se partir daqui sem Deus, ele vai ser um habitante deste lugar, eternamente. Que o Espírito Santo do Senhor nos incomode, né, a acreditar nisso. E se você não acreditar na Bíblia, se você achar que é invenção bíblica,
que eu acho difícil, acredite no mínimo na ciência, porque a ciência está mostrando aí que existe o inferno. Escapa-te pela sua vida, tema a Deus. Jesus disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará. A Bíblia diz em João 3,18: quem não crê no Filho já está debaixo de condenação. O julgamento é só para julgar, mas já está condenado, já, tempo presente. Que possamos realmente crer nesta realidade, não servir a Deus por medo disso. Deus não quer que nós servimos a Ele por medo de ir para o inferno, mas por amor a Deus, mas tendo esta ciência de que se nós nos afastarmos de Deus, é para este lugar que nós iremos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava, nos redime, e que nós possamos, através deste sangue, entrar nas moradas eternas. Mas, como diz Daniel 12:2, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém? O céu, vamos falar um outro dia, que é tremendo. O céu, quem serão os habitantes do céu? Como é o céu? A Bíblia também fala, a Bíblia também não é só do inferno, a Bíblia também fala do céu. Uma outra oportunidade, possamos estar meditando acerca deste céu maravilhoso que o Senhor está preparando para nós, que está tudo preparado para que nós possamos estar com Ele nas eternidades, né? Como diz aqui, uns ressuscitarão para a honra, outros para a desonra, uns para a vida eterna ao lado de Deus e outros para a vergonha eterna sem Deus. Quem é que da sua família que não está nos caminhos do Senhor? Quem é da sua família que não está? Você está orando por ele? Você está orando por ela? Você está consagrando a tua vida? Você está evangelizando essa pessoa? Não perca tempo. Fale do amor de Deus. Fale também do futuro dela, se ela não crer na palavra do Senhor. Nós devemos anunciar isso, assim como Jesus anunciou, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu só quero ler aos irmãos como alguns ressuscitarão para a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, não precisa abrir não, preste atenção. É para este lugar, se existe o inferno, existe também um lugar para a eternidade com Deus. E diz assim a palavra do Senhor: no meio de sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações, da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre ao lado do Senhor. É este lugar que Deus tem reservado para os seus filhos que creem na palavra de Deus. E tantos outros textos que nós não vamos aqui ter tempo
de mencionar, mas é um lugar maravilhoso. É um lugar onde Deus está nos aguardando ansiosamente. Que a igreja, a noiva do Cordeiro, ao entrar neste lugar, será glória. E o que nós vamos fazer lá? Ah, meu irmão, nós vamos fazer muita coisa. Muita gente pensa, o que você vai fazer no céu? Ah, eu vou estar cantando só. Não, tem um monte de coisa, meu amado. Eu pensei em trazer essa mensagem hoje também, mas tem muita coisa que nós vamos fazer no céu. Nós vamos estar louvando, vamos estar adorando, nos prostrando, vamos estar servindo. Por isso nós devemos servir na terra aqui, porque é um treinamento, porque lá também continuaremos servindo a Deus. De que jeito? Não sei de que jeito, mas continuaremos o servindo. Reinaremos também com Ele. Também reinaremos com o Senhor. Há muita coisa para se fazer, tem trabalho, mesmo que seja um lugar de descanso, mas lá também Deus tem um trabalho bom, um trabalho que não tem cansaço, não tem fadiga, um trabalho bom, um trabalho que Deus tem para as nossas vidas. Um lugar bom, um lugar tremendo que Deus tem reservado. Por isso, escapa-te pela tua vida, fique firme na casa de Deus, fique firme na presença de Deus, arrependa-se dos seus pecados. E em nome de Jesus, que nós possamos, como igreja, estar neste lugar poderoso, tremendo em Deus, que o Senhor preparou para os seus filhos. E que nossa família também esteja conosco nesse dia. Amém? Vamos orar agradecidos a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, esta palavra, Senhor, tão séria, ó Deus amado, de uma necessidade tão grande, Senhor, para nós trazermos, ó Deus. Quantos perderam de vista, Senhor, a eternidade, Pai. Quantos brincam, Senhor Deus, com a vida cristã, ó Deus amado, e não pensam na eternidade, Pai amado, pensam somente em entesourar aqui na terra, pensam somente, Senhor, nas coisas terrenas. Ó Deus, aonde a Tua palavra, Senhor, vai nos dizer sobre as coisas eternas. Ó Deus, para nós entesourar valores eternos, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não consome, aonde o ladrão não pode roubar, ó Deus. O Senhor convocou o Teu povo, o Senhor convocou a Tua igreja, a Tua noiva, a estar com os olhos fixos, ó Deus, para a eternidade, e pregando a Tua palavra como ó Deus, como o próprio Senhor e Salvador Jesus pregou nesta terra, Senhor, e falou acerca do inferno, ó Pai. Ó Deus, nós também precisamos pregar sobre esta verdade incontestável, ó Pai, meu Deus, que traz em nossos corações um temor, que traz em nossos corações não medo, mas temor, ó Pai amado, ó Deus, e também uma sensibilidade, Senhor, em nossas vidas, por aqueles que andam perdidos, ó Pai. Meu Deus, nós oramos, Senhor, por nossos familiares, ó Deus, por nossos parentes, ó Deus amado, pelos nossos amigos, e também, Senhor, por aqueles que não conhecemos, ó Deus, mas que estão afastados de Ti, afastados da Tua palavra, nações inteiras que não Te conhecem, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor tenha, Senhor, compaixão dessas vidas, ó Deus, e que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para anunciar a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo também os convença do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, e que eles venham, Senhor, ao arrependimento, Senhor, e que creiam no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Levanta uma igreja forte, levanta uma igreja saudável, levanta uma igreja, Senhor Deus, comprometida com o Teu reino, levanta uma igreja, Pai, parecida com Cristo, meu Pai, ó Deus, que fale igual o Senhor, que trate como o Senhor trata, que ame como o Senhor ama, que disciplina como o Senhor disciplina, meu Pai, que exorta como o Senhor exorta, ó Deus, que a
admoesta como o Senhor admoestou. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ser um organismo vivo, ser, ó Deus amado, o corpo do Senhor na terra, Pai, e de fato façamos a tua obra, ó Deus querido, sabendo que tu és o cabeça, Pai. Ó Deus amado, que nós possamos, Senhor, fazer a diferença, meu Pai querido. Livra, Senhor, as vidas, ó Deus, quantos, ó Pai, ó Deus, que entram, Senhor, ó Deus, na igreja, ó Deus, outros tantos que estão fora dela, Pai, ó Deus, e que vão para este lugar, que serão habitantes do inferno, que está, ó Deus, passarão a eternidade sem o Senhor, que sofrerão tremendamente, ó Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, ó Deus, intervenha, Senhor, em vidas, salva o maior número possível, ó Deus. Eu creio, Pai, que a tua vontade é salvar, a tua vontade é libertar, a tua vontade, Senhor, é que ninguém se perca. Ó Deus, que a igreja possa acordar do sono, Senhor, e fazer a obra, Pai, fazer a obra evangelística, fazer a obra missionária. Ó Deus amado, fazer a obra, Pai amado, na face da terra, para que nós não venhamos também a sermos servos inúteis, para que nós também não venhamos, ó Deus, ser cortados, ó Pai, ó Deus, da sua árvore, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos purifica, nos abençoa, nos usa com ousadia, nos usa com intrepidez, nos usa, Pai amado, ó Deus, sendo cheios da tua graça, sendo cheios da tua glória, e que através da palavra que o Senhor colocar em nossas bocas, ó Pai, ó Deus, seja a palavra como espada, seja uma palavra, Senhor, que penetre no coração do pecador, ó Deus, e que arranque deles lágrimas, ó Deus, e eles venham ao conhecimento da verdade, que eles venham ao conhecimento, Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, se conosco, ó Pai, abençoa-nos, ó Deus, e que este sermão, que esta palavra, que este estudo nesta noite, Senhor, ó Deus, possa fixar em nossa mente, em nosso coração, para que nós não venhamos a ser enganados, para que nós não venhamos, ó Deus, a ficarmos sonolentos, ó Pai, e muitas das vezes dormindo. Desperta, Senhor, ó Deus, a minha vida, Pai, desperta cada um de nós, ó Deus, para que, ó Deus, venhamos crer, ó Deus, na eternidade, Pai, e ficamos, ó Deus amado, com as nossas lâmpadas acesas, que fiquemos, ó Deus amado, preservando o teu Espírito Santo, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, por todos nós, pela nossa família, Senhor, pela igreja. Pedimos que o Senhor nos cubra, Pai, com o teu sangue, ó Deus amado, carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai, leva-nos para nossas casas, ó Deus amado, abençoados por Ti, mas com esta responsabilidade, Senhor, de anunciar as boas novas, e falar sobre o inferno também é anunciar as boas novas, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, e nos abençoa, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos.